Tá nervoso? Calma, a gente nem saiu na mão ainda, Giovanni. Ah, então tá bom. Ó, já entendi a sua, Giovanni. Já entendeu? Já entendi. Qual que é? Você curte ficar cornetando nos comentários ali. Daí quando tá no presencial, Tô sentindo falta. vai arregar no Não. presencial. Não. Deixa eu só... Deixa eu ver sua camiseta aí. Trained Brain for Impairment. Legal. Fala o nome da sua empresa, Giovanni. Sim, a gente é da Reparo Certo. Reparo Certo. E Isso. conta um pouco do que ela faz. O Reparo Certo, ela entra na onda dessas vertical AIs para um setor específico, nichada. Nós trabalhamos a inteligência artificial dentro do setor de reparos para todas as áreas. Por exemplo, desde a triagem do defeito, você descobriu o que aconteceu com o seu equipamento, ou com o seu dispositivo, ou com o seu eletrodoméstico, até a ponta final, no fechamento de negócio fechado, e também na captação de prestadores. Beleza. E eu lembrei agora que porque depois do programa, né, o Giovanni ficou enchendo o saco para vir, conseguiu, e foi o time que escolheu, viu? Foi? Porque Filtro assim, normal. não dei. Eu falei para você assim, apela para o time dizendo que o Juliano me convidou no minuto tal, porque assim, eu não olhei. Giovanni, você explicou um pouco do seu negócio, assim, você falou que tem uma diferença muito grande, por exemplo, quando compara com Get Ninjas da vida, quando compara com outros... Google com o Google, outras fórmulas de captação de reparo. Porque assim, deu pau lá, sei lá, um problema hidráulico. E eu preciso achar um prestador. Quem já usou o Get Ninjas aí, não sei se já usou, é uma bosta. É horrível. A gente tem problema com um abraço para o pessoal do Get Ninjas aí, o trabalho é uma bosta. Agora, eu consigo entender um BO por trás do business dele, que eles foram desviar de problemas trabalhistas e acabaram criando uma solução que não funcionou. Fala aí, qual é a sua abordagem? Como que você vai resolver esse problema? Em primeiro lugar, a gente trabalha com uma triagem inteligente, que ninguém faz, até aqui ninguém faz. Precisa o modelo está bem calibradinho, você vai chegar lá com linguagem natural, a grande maioria vai falar, por exemplo, você fala de cano, eu não vejo começar a gente trabalhar com cano e hidráulica, tá? É reparo dispositivos, automóveis, motocicletas, micro-ondas, air fryer, linha branca. O automotivo está no rolo, então? Está no rolo também. Inclusive, quanto mais o tempo passa, mais fácil fica de você consertar um carro. E mais fácil fica de entender o defeito de um carro. A gente tem a maior frota elétrica agora do mundo, e nos próximos 5, 10 anos, basicamente, grande parte vai ser elétrico. E os defeitos ali são bem pontuais. Então, são defeitos bateria, painel, placa, e ali um volante, uma coisa mais assim. Simples, né? É bem mais simples de triar, diferente da mecânica tradicional, que tem um monte de variáveis, barulhos diferentes e um monte de coisa. Então, assim, você vai falar ali, por exemplo, você pode testar depois. Sei lá, quebrei a tela do meu notebook, tem uma linha no meu notebook, quebrei o plástico, caiu no chão, quebrou o plástico. O modelo vai entender o que você fala, vai pegar uma lista, vai fazer uma lista, vai fazer uma inteligência própria e vai te passar um preço médio que você vai para você consertar isso. Pode passar até 3 defeitos diferentes. Quebrei a tela e o plástico também quebrou. Então ele vai calcular a tela mais plástico, valor dos dois mínimo que você vai gastar, máximo, mensurando 90% do mercado, que é a grande maioria dos dispositivos. E ele vai te falar, é de 450 a R$1.100. Quanto você quer gastar? Aí ele pergunta de volta para você, você arruma numa reguinha ali, por exemplo, se você for lá para a ponta mais barata, tá de 0 a 1 proposta, você vai receber. Ponta do meio ali, de 2 a 3 propostas, ponta máxima, 3 ou mais. Óbvio que é um modelo que ele faz, ele tenta prever quanto vai custar, mas dentro da plataforma, depois que você dispara isso, ele vai criar um leilão geolocalizado, pronto já, então ele vai disparar para 3,5 km para esses prestadores. Então ele recebe um card, Juliano quebrou a tela do seu dispositivo Dell e o plástico, a carcaça. Ele paga R$750. Quem quiser entre em negociação com você e o chat se abre lá dentro mesmo, é tudo feito dentro da plataforma. Vocês conversam e ajustam cada um. A assistência vai pedir a foto para você. Você tira a foto do dispositivo, manda para a assistência, ela vai ver, não, isso daqui é um pouco mais caro, é 850. Ele ajusta e devolve para você. Para aprovar. Então, isso. Se o outro aprovou, negócio fechado, o leilão é encerrado. Tem umas coisas legais que você introduziu aqui. Primeiro, de uma pré-proposta, né? Porque isso já evita abuso.
por parte do... Eu acho que o grande legal disso daí é a informação. Muita gente tem coisa quebrada em casa, tem um micro-ondas que está lá porque nem sabe quanto que vai custar. Então, só fica lá. Então, pagou caro no micro-ondas, o micro-ondas deu Ótimo pau. ponto. Isso acontece muito. Você gera um alinhamento de expectativa e daí ele vê se cabe ou não no bolso naquele momento. Então, senão ele não... Senão, porque é uma coisa interessante, realmente. Assim, pensa no Get Ninjas, o cara abre o trampo lá, pode ser especulativo. Ele nem tem o dinheiro para fazer. Ele tem um grande... Não, geralmente ele tem um dinheiro e tal. O problema é que o Get Ninjas eu costumo chamar de Tinder perverso. Você vai lá, você fala com um, você fala com outro, você fala com outro, fala com outro, você fala com 5 pessoas, os 5 fechou com outro técnico, você gastou pelos 5. Então, por isso que você não volta, você não assina mais, você não compra moeda mais. Porque, para quem não sabe o modelo de negócio do Get Ninjas, só me corrija se estiver errado, o prestador compra o lead. Ele compra isso. Então, imagina que assim, eu sou um prestador, eu quero fazer serviço, eu boto crédito lá, eu pago, o prestador põe R$100 lá, né? E daí fala, hoje eu quero pegar um lead. Daí ele vai lá e paga pelo lead e esse lead pode dar errado. Sim, esse lead está falando com 5. Sim. Então, ele vende para 5, então ele vende para 5 e um ganha. Isso, a gente então, tá 4 gastaram dinheiro e não tem retorno. Aqui no caso você só remunera o cara que ganhou, porque você só não, ali o negócio é feito por fora, eles resolvem, no momento aqui é plano mensal, a gente cobra por fechamento. Você pode conversar com 10, fechou um, perdeu um. Tá. Então, o cliente aceitou, perdeu um. Então, é totalmente diferente o modelo de cobrança e a forma de cobrar. Então, o legal da inteligência é que, assim, isso é um leilão. O que o cara faz no Google clicando em 5, que o 5 pagou também, para falar com 5, você faz tudo ali dentro, de uma forma fácil. Você, assistência, conversa com quem você quiser, com quem você acha que a expectativa bate, de defeito, quanto ela quer pagar. Você ajusta lá, não é uma coisa que é a ferro e fogo, porque é reparo. Mas você a remuneração só vai para aquele que venceu. Como assim? A minha remuneração? Só quem paga é o vencedor. É que ali o cara está pagando para mim, né, um FII mensal, que não tem a ver com a transação que fechou. Mas se ele fechar muitos negócios ou pouco, é o mesmo valor? Tem um limite, são 4, 6 e 8. Você pode fechar 4 negócios, 6 negócios, 8 negócios, um é de graça. Tá. Você tem um de graça 30 dias para você usar. Todo mês reseta seu um de graça ali. Isso popula o leilão também, ajuda a popular o leilão. Ô Giovanni, seguinte, tô curioso desde o dia que você estava enchendo o saco no chat aqui. Tá. Quem quiser encher o saco no chat aí também, você viu, né? Enche o saco no chat, daí eu comento e daí você fala pro cara, o time de marketing nosso lá, e ele te bota aqui, ó. Mas é feito um processo natural, né? O Giovanni já hackeou o sistema aqui. E eu quero te perguntar exatamente sobre isso. Você é nerd? Eu sou autista. Não, assim, autista já é o nerd turbo, né? Mas por que eu peguei o código do Giovanni lá? O Vitor já tá... É verdade, o Vitor tá top 1 ali, já tá enchendo o saco. E parabéns, Vitor, assim, vocês já estão modelando o negócio aqui. Cara, todo jogo tem uma regra, né? Todo jogo tem as artimanhas. Assim, o Giovanni soube jogar o jogo, agora o Vitor também. Por que eu te perguntei, Giovanni, sobre você ser mais nerd, assim, tanto pelas ideias que a gente trocou um dia por escrito e até pelos seus comentários e tal, e até pelo tanto que você manja de tecnologia, dá para perceber isso. E qual que é o ponto que eu, como nerd também, é que as pessoas falam que eu não sou mais, assim, porque não me conhecem. Você falou que era muito tímido, né? Não me conhece. Era muito tímido. Eu era tímido, introspectivo, nerd pra caramba, e o que acontece é que eu amadureci, né? Com o tempo eu precisei ir para a área comercial. Eu fui forçado e curti, fiquei lá, tal, beleza. Mas o que eu queria te dizer? Uma coisa que pode ser muito importante para o seu negócio prosperar é você ter um sócio com viés mais comercial, de marketing comercial. Porque o seu business, você pensou muito na engenharia dele de produto, e eu gosto do caminho que você repensou um mercado, utilizou AI de um jeito engenhoso e criativo, você está resolvendo dores para o prestador que o Get Ninjas da vida não resolve, e nem o Google Ads. Você gera você gera uma experiência melhor para o cliente, que ele já consegue ter uma pré-cotação ali, onde ele já tem uma ideia de quanto vai custar. Então, assim, você resolve de um modo mais sofisticado as coisas, mas vai ter um desafio grande que é ligado à growth, e vai ter um desafio grande também que é a própria conscientização e você vai ter que construir um mercado, de alguma forma.
Você vai ter que ajudar o mercado a entender o que você faz. Porque a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, quando surge um player novo, puta, mas igual o Get Ninjas? Esse é o ponto. E daí vai assim, cara, mas se é igual o Get Ninja, mas o Get Ninja é grande, se é pequeno, eu vou ficar com o Get Ninjas. Então, de alguma forma você vai ter que educar o mercado. Porque se ele te entender igual, ele vai preferir ficar no que ele já conhece, que é da natureza humana, ficar na zona de conforto, ficar... Você já ouviu essa frase, assim, que as pessoas preferem uma realidade merda dentro do conforto do que elas conhecem, do que uma realidade brilhante, que precisa fazer elas sair e se desafiar? Sim. Então, o ponto é o mesmo. As pessoas, elas... A partir do momento que elas já conhecem o Get Ninjas, por pior que ele seja, ele funciona. Por pior que ele seja, assim, é uma porcaria. A primeira vez que eu usei o Get Ninja, eu vou te dizer aqui por que eu não gosto dele. Mas ninguém gosta. Mas olha só, a primeira coisa, um dia, assim, eu sou meio noturno, né, como é da natureza de alguém mais nerd e tal, tudo mais, e eu acho que era às 3 da manhã, quando eu botei um trampo lá, né. Eu falei, eu tô com um problema aqui. Daí os caras começaram a me ligar 4 da manhã, 5 da manhã. E eu fiz o pedido e ia dormir, né? E Não os tem caras controle começaram... nenhum, né? Não tem. E outra coisa, que maluco, eu queria saber se o cara era bom. E o Get Ninjas não trabalha esse aspecto do rating, de avaliação e tal. Faz. E daí o que acontece? O próprio cara me mandava uma página do Get Ninjas com a avaliação dele. Só que o cara só mandava se ele era bom. Se o cara era ruim, Se fosse ruim, ele deixava de lado. ele fingia que não tinha página, desconversava. É uma lista, páginas amarelas, na verdade. É bem ruim a experiência. Então, assim, o que você está fazendo, Giovanni, tem uma experiência muito melhor. Só que o ponto não é a experiência. O que vai vencer o jogo não é a experiência. Isso aqui eu não sei se você já tem ciência disso. Por melhor que seja o produto, você vai ter que ser fera na distribuição desse produto. Fazer ele chegar na mão de vários reparadores e chegar na mão de vários clientes. Como que você está trabalhando essa parte? Primeiro nicho, você nichar bem para uma categoria um pouco mais marginalizada ali, já ajuda bastante porque você consegue se tornar muito especialista nisso. Qual que é a categoria? De reparo de notebook, que é o que eu faço desde pequeno também. Inclusive já vi que você também reparava quando você era mais novo. Mesma idade ali, na faixa de 9 anos, já consertava. E em lan house... Não tinha nada para fazer? Em lan house, não tinha dinheiro, tinha que ver o pessoal arrumando o computador. Aí fui vendo, aprendi. E mexo com isso até hoje. Então, quando você... Esse modelo, o mais legal dele é que ele é replicável mesmo. Você consegue pegar como você treina para notebook, você treina para celular também. Você treina para um painel de micro-ondas que não liga. Você já consegue calcular qual é o preço do painel, o preço de mão de obra, tá feito. Então, ficar muito bom em experiência do cliente, em experiência da assistência e entregar cliente. Eu acho que quando você tem cliente, você já tem um porquê que está sendo usado o tempo todo pelos prestadores. Ter cliente, acho que é um dos grandes poderes da plataforma. E desse jeito, sendo bem nichadinho, dá para conseguir, devagarzinho. O mais legal, o mercado de reparos, ele não é... O que você pensa, por exemplo, de mercado de reparo? O que vem na sua cabeça? Muita gente não gosta. Eu gosto, não gosto, eu não vejo dessa forma, mas eu vou te falar que quando você já falou do negócio, e tem a ver com o negócio de nichar, já me veio à mente alguns momentos falando assim, onde você parece com aquele nerd, acho lá, que só mexe com reparo de computador e tal, que é um suporte, que na verdade é uma triangulação, né? Coloca o cliente em contato com pessoas que arrumam o computador. Certo. Não é exatamente o que você faz, mas também já veio reparo de carro na cabeça. E agora você citou outros tipos de reparo, né? Porque eventualmente pode ser reparo hidráulico, elétrico, pode ser um monte de coisa. Tudo dispositivo, né? Ar-condicionado. Qual que é o ponto disso? Você já comentou, quanto mais nichado você for, mais eficiente você vai ser na predição de valor, mais fácil vai ser a comunicação, porque o cara vai entender o que você está falando. Então, por que eu estou te falando sobre isso? Quando você fala em reparo, para mim, gera uma... Sem explicação, gera uma confusão. Sim, certo. Que é do tipo, reparo do quê? Daí você vai falar de tudo. Assim, tudo é muito. Sim, tudo. Eu posso falar um monte de coisa. Então, um dos erros da Get Ninjas, tentar fazer tudo também. Você arruma, por exemplo, um trator, entendeu? Você arruma. Então, tudo é muito, e se você focar também, só arruma um notebook, é pouco. Exato. E daí você gera um problema de comunicação. Uma das coisas que você poderia testar, Giovanni, em relação a crescimento, cara, é trabalhar uma lógica de landing pages focadas no que o cara tá querendo. SEO dinâmico. Então, se o cara falar assim, quero arrumar notebook, daí o cara cai numa página, conserta exatamente o que eles fazem para poder diminuir o custo do CAC. Sim. Então, eles têm, sei lá,
eles devem ter, sei lá, em torno de 5 mil, 10 mil páginas. Uma de Porque cada isso um. demora para você colocar, o Google precisa aceitar, ele precisa entender que é diferente. Eu estou com 1.700. Isso que eu comecei ali, finalzinho de março, ali por ali. Então, abril e maio a gente conseguiu botar 1.700 páginas dinâmicas. Para quem não entendeu esse negócio aqui de página dinâmica, é assim, imagina que ele trabalha com reparo. Ele pode ter uma página que é reparo de notebook, reparo de computador, reparo de notebook São Paulo. Porque quanto mais específico, maior a chance de na busca do Google ele estar em primeiro, né? Então, se você tiver uma página específica de reparo de notebook em São Paulo, e o cara procurar isso, a chance dele estar ranqueado bem no Google aumenta muito. E é uma estratégia de SEO que funciona para esse tipo de mercado. Funciona para mercados nacionais e prestadores também pequenos, que repara Dell, Lenovo, ou repara Volkswagen, Chevrolet, você consegue fazer. A página ela muda de acordo com o que a pessoa pesquisa e ele vai sozinho lá para o H1, H2. Sim, é uma tecnologia. E de uma forma direta ou indireta, ao você estar bem no SEO, você também vai ficar bom nas LLM, né? Que é otimização para... Uma coisa meio que leva a outra, né? As O grande negócio de você ter página dinâmica, ranquear bem, é que você paga pouco no clique. Sim. Então, se você já é relevante, quando você quer ficar em primeiro e pagar alguma coisa pelo clique ali, você corta quase, 20% do clique de uma pessoa que tem uma página bem longe. Giovanni, deixa eu só ver o quão bom é o seu negócio, perspectiva financeira, certo. Econômica. Quanto que custa o seu CAC? Meu CAC está em torno de R$30. E quanto que é o ticket médio, o cara do assim, o ticket médio que fica contigo, vai? Então, a gente ainda não tem um plano, mas ainda não cobra, mas é entendido que ele vai cobrar vai pagar na faixa de R$100 por negócio fechado. Porque isso aqui é uma inferência, porque você falou que, por exemplo, ele tem lá o plano com 4, com 8, então assim, o de 4 custaria, por exemplo, R$400. Isso. 800, tá, entendi de onde veio a média. CAC de 30, porque você, tendo a página bem ranqueada, você paga muito pouco, sim, e ele pagaria a mesma coisa para conseguir no WhatsApp. Esse é um CAC blended, né? Que assim, você já considera, sei lá, o CAC paga 100, mas vem 2 orgânicos para um pago, e daí a média do CAC era 30. O custo do clique da página que está bem ranqueada é menor. Não, mas o ponto é assim, esse CAC aqui já é o blended ou é só o CAC orgânico, o pago? É o pago. É só o pago. Então, se você colocar o orgânico, é melhor ainda. Se coloca R$3 por clique, a gente tem uma média hoje, entre as 100 pessoas, 18 completa o funil inteiro. Tá. Então, 18% é muita coisa. O mercado trabalha hoje 3,5, a média de coisas de páginas lançadas, 3,5, muito pouco. A gente faz 4 vezes isso. 4 vezes a melhor métrica. Por quê? LLM, mais forma nova de fazer uma coisa. E no seu sofá, qual a dor que você tem para testar uma LLM que treina, que descobre qual é o problema do seu aparelho? E é principalmente o Google, né? Principalmente o Google, é o primeiro mesmo, né? Acho que é um grande... Porque quem tem problema de... Ele está buscando, né? Ele está buscando, ele não está na rua. Isso aqui é fundo de funil, né? O cara quer comprar, o cara quer resolver o problema dele. Exatamente. Hospital. Só confirmando, assim, o seu CAC é 30. Isso. E esse é o CAC pago, mídia paga. Pago. E quantos por cento é orgânico? Eu sei que hoje é tudo orgânico, a gente não paga nada. Não, mas, assim, você testou como CAC? Você botou dinheiro lá? Sim, a gente tem a média aqui. Um prestador normal paga R$8 em média no clique. Uma página simples de prestador, a gente paga 3, 4 reais, porque a gente já está bem pontuado. Tá. Já é um negócio que ele já entende que é uma plataforma que ajuda e resolve. E o ticket médio de 100 que você falou, né? Tomando por base, assim, você ainda não validou 100% porque você não está cobrando e tal, mas assim, essa hipótese, você ancorou ela no quê? No custo do Get Ninja? Não, eu como assistência e sabendo que é diferente. Toda vez que eu vou, por exemplo, fui atrás de 50 assistências, conversei com 50. 16 entraram, falando de Santos somente, 16 entraram de pronto, querem testar, acham legal. É um mercado totalmente abandonado. Não tem CRM, não tem agente de WhatsApp, não tem plataforma, o que tem é uma porcaria. O cliente que usa sabe que é uma porcaria, o prestador que paga e que financia já sabe que é uma porcaria, usa pouco. Então, 16 entraram, mais ou menos, não tenho isso mapeado, mas 20 mais ou menos disseram, não, Get Ninjas eu não quero, se é igual Get Ninjas eu não vou querer. Então, a gente entende como uma coisa boa e ruim, né? Então, se ele falou que se ele não quer entrar porque ele acha que a gente é igual Get Ninjas, é bom. Olha lá, quem que é a Camila ali, ó? É minha esposa. Olha lá, manda um beijo pra ela, meu. Cortamos o raciocínio. Não, peraí, a esposa é mais importante que o raciocínio. Sim, eu já tô indo pra casa.
Muito bom. Ó, ela tem muito orgulho de você. Ô, Camila, parabéns aqui pelo Giovanni. Não, nem pro dono é bom. E- Era bom quando lançou na bolsa, hoje não é mais bom. Isso é verdade. O Get Ninja Lançou degringolou bem. na bolsa. Nossa, é 1% foi do capital de abertura. foi comprado, assim, deu uns BO grande lá, porque ele perdeu muito valor. Ó, só voltando no ticket médio, o ticket médio, só para deixar claro, esse é o valor que fica contigo, né? Isso. É de R$100. Isso, baseando na minha experiência como assistência, que vale a pena. Mas é isso que eu ia comentar, assim, no seu setor, né, de notebook ali, de assistência e tal, tudo mais, o valor agregado do item é relevante e tal. Você já chegou a modelar outros mercados? É melhor, é pior? Sim, assim, a gente planeja atacar mensalidade e também o GMV. Porque mecânica é R$2.000, R$3.000, o ticket médio de um reparo de mecânica ali. E isso ajuda também a chegar em um valuation melhor, ajuda a chegar em mais mercados e talvez internacionalizar. Quando você pensa em LLM, que aprende, o nosso modelo, ele aprende, ele se alimenta dos próprios dados. Você consegue internacionalizar, você vai fazer um teste em Manhattan, você sabe quanto está custando. Mas está indo para o outro lado, só deixa eu voltar aqui, rapidão. Sim. Do que você conhece do Get Ninjas e do que você pretende fazer no seu negócio, o valor que o prestador paga varia com o mercado que ele está, carro, eletrônico, isso eu não sei, porque hidráulica e tal? No você meu, não tem ainda essa informação? Por enquanto, eu estou smartphone e notebook. A gente está terminando a LLM treinada para smartphone. Então ali você vai falar, quebrei a tela do meu iPhone 15. Pronto. Para começar ali, um mercado de 4 bi de um lado do notebook e 8 bi de celular, reparo, não é venda, né? 230 milhões de celulares no Brasil. E eu não sei, mas eu acredito que vai ser diferente. Ô, Giovanni, tem uns mercados que parece que você vai se dar melhor do que outros. Sabe o que é mais legal? Robô. Quem vai arrumar robô? Alguém vai ter que arrumar. Nem tem robô ainda, então, o Giovanni já está preocupado em arrumar robô, pessoal. Na verdade, aí é doidura, hein? Aí é doidura. Não, faz sentido. Ô, Giovanni, tem alguns mercados que o seu produto parece funcionar melhor. Vou dar alguns exemplos mais extremos, assim. Por exemplo, o problema hidráulico numa casa. Parece que a sua engrenagem é bem pior. Porque o problema hidráulico, às vezes o cara precisa, inclusive, fazer o orçamento na hora, porque ele precisa olhar, levar um aparelho, medir para ver se está vazando, de onde está vindo. Também, quantos metros Mas eu não penso em atacar isso, não. Então, e aí que entra aquela lógica que parece que o Get Ninja se perdeu, que foi tudo para todos e não foi nada para ninguém, virou aquela bagunça toda. Maior erro. Difícil para eles reverter isso, tentar fazer de novo, porque eles canibalizam o próprio modelo, se eles tentar fazer. Eu concordo. E assim, quando você olha para o que você está, tem alguns segmentos que você não deveria entrar de jeito nenhum. Talvez lá o seu eu do futuro vai resolver, vai entrar nessa bucha e tal, mas, por exemplo, esses problemas de construção, de reparo... Não tem nada a ver, então, só dispositivo. E carro também faz sentido, assim, carro tem uma lógica interessante, porque o carro cada vez mais parece com um celular, inclusive, então aquilo que você falou do carro elétrico e tal. Faz sentido. Não tem como fugir disso também. E valor agregado alto, dá para treinar um LLM e tal. Um risco que você corre, eu vou falar de carro, por exemplo. Eu sei de gente construindo tese para reparo de carro. Certo. Daí, como você vai estar mais genérico, você vai ser pior que eles. Em relação à predição, em relação à rede de reparo, etc. Porque se o cara está focado num nicho, ele vai acabar sendo mais efetivo que você. Certo. Dentro dessa guerra, eventualmente, você pensa em nichar? Se você pensa em qual direção? Tem delivery melhor que o iFood, que é pouco conhecido. Mas qual que é melhor? Com certeza deve ter. Eu não uso Kita, nunca usei. Mas a experiência é parecida, cores, usabilidade, UX, tá conseguindo entender por cima? E se alguém lançar alguma coisa agora, focadinho, bonitinho, pode lançar uma coisa melhor. Não significa que ele vai automaticamente ganhar de um mercado feito para isso e feito bem feito para a média ali. Eu não preciso ser o extremo bom em dados e tudo mais, eu preciso entregar para o mecânico, o cliente com o carro elétrico na porta dele. Então, mas um ponto só de cuidado, Giovanni, principalmente no começo, quanto mais focado você ficar, parece que mais... Você falou sobre isso um pouco aqui, Tatiô, quanto mais focado você ficar, mais resultado você vai ter. Isso, produto bom. E se você for ver, só essa área de meio que eletrônica aqui, sei lá, computador, smartphone, só computador e smartphone são dois mercados gigantescos de reparo. Brasil. Alto valor agregado, um mercado recorrência de reparo alta, tá? Celular quebra todo ano. E são mercados que a experiência de conserto é uma bosta. E a experiência deles no digital também é horrível. Sim.
Então, assim, eu arriscaria dizer que se você ficar focado por um tempo Vai ser nesses exatamente dois, isso. você vai estar muito melhor do que se você se aventurar em carro, por exemplo, Vai ser exatamente moto e isso. tal. Parece que você vai levar mais tempo para crescer, você vai criar problemas da hora, porque na outra ponta você precisa ter densidade de prestador de serviço. Sim. Sabe disso? Sim. Então, se você traz um monte de cliente de notebook e smartphone, você precisa ter um monte de prestador do outro lado. Sim. A Agora, experiência tem que ser boa de leilão fechado, tem que ser um leilão de verdade. Daí agora você traz um cara de carro. Putz, assim, você tem oferta o suficiente aqui de carro? Então, exatamente. O iFood também começou com comida, né? Começou ali no fax. E poucas geografias. Isso. Como que funciona, por exemplo, para escolher aonde ataca? Que cidade ataca, que região ataca, por exemplo? Qual a régua assim, principal para medir isso? Uma coisa meio básica é grandes cidades, porque... É caro. Porque densidade... Com dinheiro bom infinito ponto. Fica bom, né? Bom ponto. E é muito caro o clique em São Paulo, é muito caro. Mas o ponto é que a eficiência de um marketplace ele vem da densidade. Sim. É interessante a sua provocação, porque assim, o que acontece? O custo de adquirir um reparo numa cidade de Santos, por exemplo, em São Paulo é muito mais caro. Você está lidando. Mas tem uma coisa que. Assim, o CAC é mais barato numa cidade menor, mas o ponto é. Densidade de serviços. A densidade conta muito na eficiência de um marketplace. Então vamos lá, vamos supor que em Santos o CAC é mais barato e você consegue prestador fácil. Beleza, mas você vai conseguir volumetria para justificar o negócio? Você vai conseguir... É impossível você começar abraçando uma cidade dessa, por exemplo. Bem difícil, você vai gastar muito. O ponto, assim, até abstraindo um pouco a cidade, o ponto é focar em poucas geografias. Assim, você me perguntou sobre qual cidade é melhor. Ou qual a regra para escolher. A regra para escolher a cidade. Só toma cuidado com uma coisa, você falou assim, mas por exemplo, uma cidade igual Santos, o CAC é menor. Só que a cidade de São Paulo, tudo é mais caro. O CAC vai ser mais caro, o prestador de serviço vai ser mais caro, mas o reparo também é mais caro. Então, sei lá, em Santos, para consertar o celular, o cara vai cobrar R$500, aqui vai cobrar 1.000. É mais caro mesmo? Assim, do que eu tenho de experiência de vida e de negócio, tudo é mais caro nas grandes cidades. Por quê? Porque o cara tem que pagar um aluguel maior na casa dele, o custo de vida dele é maior. Entendi. Então, e daí quando ele tem um negócio, ele tem uma portinha lá, o aluguel dela é maior, o custo de mobilidade é maior, o custo da escola é maior, bairro nobre e bairro periférico. Isso, exato. Por isso que a gente funciona. Coloca lá de 400 a 600 reais, de 400 a 650. Se ele botar 400, quem vai aceitar vai ser um cara lá mais periférico ali, tá um pouco mais longe do centro, ele vai ter que se locomover um pouco mais, mas ele aceita fazer o reparo. Sim. Porque o aluguel dele é menor. Meu ponto principal é focar em poucas geografias e entendendo o melhor jeito de expandir. Uma coisa que, assim, todo mundo que já teve Uber-like já viveu de erro e porque no seu caso é um modelo Uber-like, se você for ver, de um lado você tem a oferta, do outro lado você tem a demanda e ela é um marketplace de serviço geolocalizado, temporal e com um match de preço, assim, é igualzinho Uber. Sim. Esses mercados, a tentação das pessoas é expandir geografia antes da hora. Exato. Eu já fiz essa merda. Por exemplo, no Rápido lá, estrutura de Uber de motoboy. Cara, em São Paulo funcionava que nem uma luva. Sim, caía que nem uma luva, funcionava maravilhosamente bem. A gente tinha bastante restaurante, bastante motoboy, o negócio girava, parecia que a engrenagem estava perfeita. Daí a gente foi, vamos para Salvador. Sempre que você começa uma cidade, é uma engrenagem nova. Você tem que trazer mais restaurante, mais motoboy, e em baixa escala, o negócio meio que roda quadrado. Certo. Por quê? Você toma tempo, toma atenção. Você tem pouco prestador, daí a hora que esse cara entra, ele quer orçamento, daí o cara, você tem poucos estão interessados, o cara está sobrecarregado, tá nem aí para você e tal. Então, assim, quanto mais densidade de ofertantes você tem, maior a chance de match. Certo. E mais qualidade tem no entremeio ali. Exato. Então, é um jogo de densidade. Então, se você focar em poucas geografias, você vai se tornar eficiente. Existe prazo para isso? Não é sobre prazo, é sobre você criar um playbook de expansão. Porque não é para estancar igual se fosse uma mineradora, falar aqui acabou, vamos abrir outro. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Boa pergunta. Tem a ver com um playbook de expansão. Como que funciona? A Uber que meio que inventou esse rolê aí. A Uber, ela ficou durante 1 ano e meio ou 2, eu não lembro de cabeça, acho que foram até mais, foram 3 anos. Você acha essa informação fácil? Só em São Francisco. Daí depois, quando ela foi para a segunda cidade, ela ficou metade do tempo para expandir.
Depois ela levou menos tempo, e menos tempo, Educando e menos tempo. todo mundo. Não só educando, tem a ver com a educação do público, com a construção de marca. Entender o quanto você se comunica bem ou mal. Isso, mas o principal é o playbook de operação. Ela entender... Como é que fala? Operação que seria passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Quando a gente entrava numa cidade, no Rápido, a gente tinha um livro falando assim, ó, como que eu entro na cidade? Tinha lá, recrutar 30 motoboys. Certo. Fechar 20 restaurantes. Sei lá, tinha lá uma lista de tarefa. Virava prioridade. Tinha lá, por exemplo, precisa ou não ir alguém da empresa lá para evangelizar. Certo. Assim, no nosso playbook tinha. Você criou o playbook, pegou de algum lugar, esse daí específico? Não, o playbook você tem que criar. Você criou. Porque ele é muito específico de cada negócio. Certo. Assim, quantos restaurantes precisa? E qual que é a lógica do playbook? Você vai versionando ele. Você vai tentar abrir com 10 restaurantes, vai falar, cara, não deu bom, ficou com Ou faz um teste AB em outra cidade, falar que é melhor, a gente muda o playbook inteiro, quando jogar para a base inteira, abre desse jeito. E o ponto é, se você consegue provar em uma geografia igual Santos, você já começa a ter insumos para o playbook, para quando você for abrir o próximo, você já falar, pô, preciso de tantos prestadores, preciso disso. Você vai falar, vou começar só por notebook, ou não, vou começar por smartphone. Então, por onde você começa, quantos precisam. Às vezes tem teto de chamada de assistências ou de prestadores. Sim. Tem teto, porque se passar muito, a gente não consegue mensurar bem como está indo. Exato. Então, assim, existem muitas características no Uberlike que você vai aprender operando. A primeira cidade vai te trazer um monte de insumo para que você crie um playbook. Assim, igual a história de novo do Uber, lá ficou 2 ou 3 anos, sei lá, só em São Francisco, aprendeu um monte de coisa. Quando ele abriu a segunda cidade, já tinha um monte de aprendizado, mas fizeram um monte de merda. Era perto? Você sabe se era perto? Acho que a segunda cidade foi em Nova York. Se eu não me engano. Não, é longe. Longe, São extremos. Então dá para abrir uma aqui, de repente abrir Campinas, se valer a pena, se for lá que está dizendo que o modelo tem que abrir lá. Então, mas você sabe uma coisa o porquê que a expansão geográfica ela precisa ser gradual? Eu lembrei de um negócio aqui, que é assim, você vai precisar entender que nível de operação presencial você vai precisar numa cidade. Porque a gente subestima isso, mas às vezes é importante. Por exemplo, o prestador de serviço, pode ser que digamos que você vai trabalhar com prestadores que têm sede física. Pode fazer diferença você ir presencialmente. Então, lá no começo do iFood, por exemplo... Mas aí não é mais na aquisição de efetividade em adquirir ele? Tem a ver com várias coisas. A gente tem uns modelos de aquisição muito bons. Então, mas tem a ver com aquisição, treinamento, tem a ver com pertencimento, tem a ver com várias coisas, não só aquisição. Porque, por regras, exemplo... passar para ele tudo como é. Como por exemplo, no Rápido a gente adquiriu o motoboy remotamente, mas era super importante ter uma presença física durante um tempo. Tinha diferença? Tinha. No caso ali, a gente tinha uma complexidade operacional que era entregar as bags para os motoboys. Ah, certo. Era necessário, de alguma forma, que ele tivesse contato físico com vocês. Isso, então tinha alguma característica, mas às vezes é treinamento. Eu já tive, por exemplo, um Uberlike de instalação de ar-condicionado que tinha que treinar o cara em alguns protocolos. Então, assim, vai depender de operação para operação. A sua, parece que ela é mais soft operacionalmente falando. Certo. Parece que ela funciona bem... Um pouco mais à distância. Na verdade, a gente tem um modelo de aquisição que é assim, um lead que foi em Ananindeu ali, fez a triagem e não tem leilão aberto, a gente pega esse lead, transforma ele em panfleto. Então a gente o modelo ele vai usar a API do Google Places, vai encontrar 3 assistências em Ananindeu e vai mandar para ele que ele tá para receber um serviço. O valor é tal, que a pessoa escolheu tal, o problema usa o próprio tal. Serviço para recrutar, Isso, e para ele desbloquear tudo, há quanto tempo foi feito, tá? É importante quanto tempo foi feito, quanto mais cedo a assistência responde, mais o fechamento acontece. E aí ele sabe, ele vai preencher os cadastros, vai fazer o pré-cadastro e liberar o contato. A gente manda para 3. Entendi. Não, isso é uma lógica super inteligente, onde você pega a demanda que veio... Que não tem. E daí você não tem oferta ainda, você vai atrás do mercado e apela para ela entrar para dentro do seu sistema. Sim, do caramba isso aí. Uma coisa importante sobre o seu business que eu queria entender. Quando você faz essa... Você falou que o CAC de um lado é bem barato, né? Você citou aqui os R$30, por exemplo, e do outro lado você está recebendo 100 no seu setor. Existe uma distância muito grande entre o CAC e o retorno que dá. Certo. Em geral, esse nível de assimetria não é normal. Porque se custa só 30 para fazer essa aquisição, esse prestador de serviço poderia estar deitando dinheiro lá no Google Ads para captar para ele mesmo. Certo. Estou falando moda antiga aqui. Por que ele não está descarregando
mais e mais dinheiro no Google Ads para captar? É ignorância, o cara não sabe fazer? Porque você entendeu que assim, não é normal ter assimetria desse nível hoje? Eu entendo. Você já tentou falar com um mecânico no WhatsApp ou com um técnico de celular, que seja? Já tentou conversar? Esse cara está com a mão na massa ali, ele está trabalhando, Sim. Ele está arrumando. A grande maioria dos prestadores, eles são sozinhos ou são 2, 3 pessoas só, então não tem atendimento ali direto. Então, é uma coisa que é difícil para o prestador, por incrível que pareça, mexer com tecnologia e se colocar como vitrine online, seja no Google, ou até tá no Get Ninjas ali, que é onde a grande parte tenta, porque é fácil. Ô Giovanni, mas a minha pergunta vai em outra direção. Assim, eu concordo que a maior parte, concordo total que a maior parte está afogada em trabalho, daí não olha as demandas, acaba perdendo. O cara trouxe o lead e não aproveita, concordo total. Mas o meu ponto é o seguinte, eu já ouvi histórias de pessoas que, uma minoria, tá? A maioria está no que você falou, mas uma minoria que percebe a oportunidade. E ele faz o quê? Captura esse lead e constrói uma empresa de suporte, uma empresa de assistência. Porque se existe um gap muito grande entre o custo de aquisição. Exato. Então vamos lá. Vamos dizer que você fez esse teste em Santos, você está adquirindo por 100, está ficando com 100. E... 70, né? Oi? Adquirir por 100, recebe 100. Recebe 100, fica com 70. 30. Então assim, mas é um retorno... É um ROAS relevante isso aqui, né? Você pega no primeira transação aqui mais de 3 vezes o CAC. O que acontece? Tendo esse negócio nessa ordem, significa que é muito interessante abrir uma assistência técnica e simplesmente colocar dinheiro em ads. Trabalhar bem ads. Certo, e isso geraria uma concorrência maior pelo clique e puxaria gradualmente o leilão para cima. Certo. Você já testou isso em diferentes geografias? Não testei em diferentes geografias. Porque o que pode estar acontecendo? Uma anomalia em Santos. Ok. Isso é uma preocupação que eu teria. Porque não é normal, hoje em dia, ter uma simetria tão grande disso aqui. Por quê? Tem 3 vezes. Isso aqui é uma fábrica de dinheiro, irmão. Ou seja, se você bota 30 e volta 100, então por que você não bota 30 pau e recebe 100 pau? Certo. E por que você não contrata um monte de técnico para prestar o serviço? Eu estou falando assim, esquece marketplace, esquece tudo. Uma loja de assistência. Só estou pensando assim, eu fiz esse teste, então por que eu não coloco 30 pau em CAC aqui para receber 100 pau? E jogo serviço para a cidade inteira? Você sabe que o iFood paga um anúncio irrelevante porque ele já é conhecido. Ele já tem clique orgânico. Sim. Ele é a resposta de quem está buscando. Ele é automaticamente. Hoje em dia nem é Google mais. Google vira irrelevante na altura do campeonato. Hoje em dia, o Google está precisando entregar aquilo que você está buscando. Então, se você quer reparar um notebook e uma plataforma conecta, ela faz a triagem, ela tem até o final, o fechamento, ela te entrega isso, e você é a resposta relevante. Se o Google não te entregar isso, ele perde mercado para as LLMs que as pessoas estão buscando lá dentro. Então, isso diminui bastante o custo. Mas é que, em geral, o Google não tem essa informação. Como assim? Não, ele não tem, geral. Você precisa subir. Precisa ir. Você pode subir que houve venda e daí você realmente se torna mais VIP lá dentro do que o cara que simplesmente está pegando... É regional, na verdade, né? Sim. Se você faz um bom trabalho em Praia Grande, você fica relevante ali, você vai para Santos, fica relevante ali, é uma coisa que vai crescendo com o tempo. Isso ajuda bastante no CAC também, né? Mas você entendeu a minha provocação, Entendi. né? Assim, a assistência ela paga muito caro. A assistência ela paga muito caro. Geralmente não tem um site, o site é ruim, a pessoa clica e volta. Então o Google entende tudo isso, então ele cobra caro para te botar lá em cima se você quiser vencer o leilão. Geralmente uma coisa que pode estar acontecendo, desculpe te cortar, Giovanni, é o seguinte, digamos que dá 3-1 aqui entre o que o cara recebe de receita versus o que ele coloca, uma hipótese. Mas tem uma coisa também, desculpa te cortar, é a taxa de 18% de clique e conversão. Então, o que eu ia comentar tem a ver com a conversão, porque o que acontece? Você falou uma coisa que é verdade, o cara recebe o lead e vai para o WhatsApp, mas às vezes ele perde o timing, assim, banana e tal. Então, na verdade, o CAC dele não é 30. Isso. O CAC dele é 100. Exatamente. Porque ele é displicente com os clientes no WhatsApp, tem um processo ruim, ruim. Tem um processo ruim, uma experiência ruim, e o Google já entende isso, também já penaliza cobrando mais. E tem outra coisa também que é interessante dentro da sua lógica. Pensa que ele não vai fechar no primeiro. Não, é isso. Então ele vai falar com 2, 3. E no seu caso, uma vez que você trouxe ele para dentro, você vai converter, porque as ofertas estão dentro de ti. Que curioso, quando a pessoa clica no processo, ela entrou no site, se ela clicar no botão, a chance dela ir até o final é quase 80%. Porque é novo. Sim. IA
usado de uma forma nova para uma coisa diferente que você não está acostumado. E a hoje já virou... Todo mundo quer saber o que a IA vai fazer, o que a IA é capaz de fazer, o que ela não é capaz de fazer. Então, daí, só fechando o raciocínio aqui, Giovanni, pode ser que exista uma simetria que você pode se aproveitar dela por dois aspectos. Né? Um deles é a sua conversão tende a ser melhor, porque você automatiza, tem a triagem, você tem N mecanismos para aumentar a conversão, concordo contigo. E tem a outra coisa que é, uma vez que ele entra lá dentro e ele entende que lá dentro ele tem múltiplas ofertas, não tem por que ele ir para outro lugar. Exatamente. Já o outro prestador, ele vai no A, mas ele vai no B e vai no C. E o A e o B não respondeu ele. E dois vão perder, porque ele vai querer cotar em 3. Agora, como você já tem a cotação embutida dentro, não tem por que ele ir para outro lugar. Por isso, então, não é só a triagem, é o leilão de multi-orçamento. É interessante. Leilão reverso. Isso é uma coisa também, leilão reverso, não tem muita plataforma que faz isso. Quanto você quer pagar, quanto você está disposto a pagar. Para fazer isso bem, você precisa de inteligência. Só um parênteses aqui, que assim, o seu negócio, tipicamente, ele gira muito em torno da mídia paga do Google, mais SEO. Isso. Com SEO ajudando a reduzir bastante o custo médio Página do cliente. dinâmica. Isso, e isso é muito característica do mercado a mercado. Então, até respondendo a sua pergunta, aonde expandir? Seria muito baseado em onde essa conta fecha. Então, a gente está vendo isso. O Google parece que de tempos em tempos ele resolve escolher uma cidade para te mostrar. E as impressões disparam ali. Então, é ali que você bate o CEO e você pode ir abrindo. Conforme o Google resolve que você precisa ser mostrado ali, você abre ali. Então, o orgânico é impulsionado muito por isso. É uma coisa que a gente só descobre fazendo, né? Só descobre vendo, o orgânico testando. é uma forma mesmo, né? Assim, você pode... Se eu estou com 20% de clique agora, Sim, onde as pessoas estão te buscando? É porque provavelmente tem uma oportunidade grande. É um teste do Google, na verdade. É interessante, mas de novo, até respondendo sua pergunta lá inicial, em que cidade ir, acho que tem muito a ver com entender essa matemática aí. Exatamente. Porque provavelmente tem um mercado onde essa curva já fechou. Como assim? Porque é igual o mercado financeiro isso aqui. Onde tem uma simetria muito grande, a oportunidade de ganhar dinheiro é alta, vai muita gente e daí a simetria fecha. E daí a oportunidade do CAC, menor. Ou do disparo de impressões? Não, do CAC com o CAC versus o ticket médio. O CAC é matemática e funil. Tudo que você for, na verdade, fazer online, você precisa ser bom em funil. Se você não for bom em funil, você não pode ficar entre a média é 3 a 5, você precisa ser melhor. Hoje, se o cara abre o iFood, a chance dele fechar um negócio deve ser o quê? 50%. Ele não está ali só olhando. E mesmo assim, o processo guia ele se ele vai escolher mercado, se ele vai escolher farmácia, se ele vai escolher um e acaba pegando o outro junto. E funil é essencial, porque o clique custa e na ponta precisa converter de alguma forma. E hoje a gente tenta fazer com que a pessoa comece o processo. Então, se 20% estão finalizando e 80% de quem começa termina, a gente tenta fazer com que o clique seja mais, o processo seja iniciado de qualquer forma, e no final, depois do leilão pronto, a gente está ajustando para aquela tela de espera que Uber tem, que é uma tela que você fica vendo a cidade, expandindo o raio, para tornar com que a pessoa fique ali esperando e que ela não veja o tempo passar e que alguém possa responder ela. Porque a ideia é que a cotação chegue em tempo real, né? E que seja bom, exatamente. Na verdade, o principal é você dar uma estimativa boa. Sim. Não é acertar e nem que seja rápido, mas a estimativa precisa bater com a realidade. Tem uma... Psicologia, né? Tem uma oportunidade nisso que, Giovanni, provavelmente você não escutou sobre, porque ele é muito restrito do mercado Uber-like e tal, mas é que a galera fala assim, ó, o verdadeiro poder está em quem controla o taxímetro. Custo. O que está por trás disso? Calma, certo. respira, Giovanni. Assim, o poder está em quem controla o taxímetro. Como que funciona isso? Você já percebeu que quem dá o preço na Uber é a Uber e não o motorista? Nesse caso, quem está dando o preço? Sou eu. Assim, quem está dando o preço é o prestador. Você está estimando, você está fazendo uma predição. Então você está falando assim, eu acho que o taxímetro vai dar tanto. Mas quem decide é o cara. Exato. E, potencialmente existe a oportunidade de você ser o fechador de preço. Sim, com dados. Com dados, exato. E se você for o fechador de preço, você passa a agregar muito mais valor. Não é difícil, é super fácil, na verdade. Se você for nichado. Se você meter o louco e tentar resolver todos os problemas de reparo do mundo, você está ferrado. Agora, se você se tornar focado, eu acredito nisso. E daí e por que você ganha mais?
Porque você você pode, não só pode, como deve Participar da transação. participar da transação. É o Exatamente. GMV. E daí o cara vai pagar, igual para Uber, paga para você E eu faço split. e você faz o split. E daí você vai controlar a oferta e demanda. Em alguns casos você repassa mais ou passa menos. Aí você vai fazer um jogo de oferta e demanda ali, basicamente, né? E você vai calibrar isso. Tem muito mais valor. Sim, eu acredito nisso. Eu sei que provavelmente a gente vai fazer isso quando tiver mais calibrado em celular. O celular é bem mais fácil de você predir certinho quanto vai custar. Porque celular é tela, bateria, conector, acabou. Qual o preço da tela? Premium, intermediária e mais simples. Qual o preço do conector? Qual o preço da bateria? Acabou. Você estima a mão de obra e acabou. E assim, é importante você entender que esses dois modelos de negócio são bem diferentes. Em algum momento, assim, se você é o definidor do preço, Fica mais outro legal. business. É um outro business. Porque, de certa forma, inclusive, compara o iFood com a Uber, né? No caso da Uber, você se preocupa em quem é o motorista? Não. Não. Você delegou. Você falou, quero ir do ponto A para o ponto B. A Uber escolhe, vai vir ali o rating, você pode até cancelar se for o caso, mas a decisão do preço e do prestador é da Uber. Ela controla mais o ecossistema. É diferente de comida, porque comida você não quer quer uma pizza, me vê qualquer não, porque a pizza do Brasil é uma, a pizza do fulano é outra, os ingredientes, eu gosto mais do sabor, aí já entra na subjetividade. Só que qual que é o ponto? O seu serviço, você acha que ele está numa camada subjetiva / emocional ou ele é racional / lógico? Eu acho que ele é racional numa ponta e subjetivo na outra. Eu acho que ele é completamente racional e lógico. Dos dois lados? Porque assim, porque pensa... Ele é emocional pro lado do cliente. Porque você fala assim, porque meu ele não celular... sabe, ele gosta de saber que ele descobriu quanto que vai custar. Não, tudo bem que ele vai descobrir, mas pensa só... Isso é total emoção. Pensa só, quando você vai consumir uma comida, pizza não é tudo igual. Não é. Eu quero essa, porque essa é o meu paladar. Igual. Agora pensa na Uber. Eu quero ir do ponto A para o ponto B. Se quem vai me levar, José, Maria, Ricardo ou Guilherme, não importa. Eu quero ir do ponto A para o ponto B. Se a Uber garante uma qualidade mínima, se ela só mantém motoristas bons lá dentro, eu não tenho por que me preocupar se é João, Maria, José. Confiabilidade e marca. O seu caso é totalmente Uber, na minha visão. Não é iFood. O cara vai falar assim, não, mas eu vou nesse prestador de serviço aqui criminal, tudo aquilo. Você que vai garantir a qualidade, antecedente, se o cara é isso sério. Tô entregando meu celular para ti para resolver, você vai fazer merda com ele? Então, assim, você tem que qualificar o seu negócio. Mas você vira o elo de confiança e você vira o intermediador da situação. Resumindo... Inclusive você pode ser processado, inclusive, como um intermediador, como fiel de negócio. Corresponsável. Com a corresponsabilidade é difícil você se isentar dela, né? Você pode amarrar em contrato com o prestador também. Sim, você consegue. Mas, de qualquer forma, você vai, sim. Você consegue mitigar muito, mas no caso do processo, o cara vai te implicar. O cara falou, o cara não deixa o Juliano falar. Deixa o Giovanni falar, ele veio de Santos. De Praia Grande. Praia Grande, o cara veio de Praia Grande. Está ansioso há 15, 20 dias que ele queria estar aqui, então deixa ele fluir aqui, tudo bem, deixa ele falar. Mas ninguém faz pergunta aí? Faz pergunta aí. Eu perguntava mais quando eu estava aí. Vitor, tá criticando aí, aqui, ó. Você me critica. Não, peraí, ele falou, a ideia é genial, Giovanni, mas é aquela coisa, marketing é onde vai sair a empresa do lugar. Tem muito produto ruim com marketing ótimo. Eu comecei falando sobre isso, né? Assim, o Giovanni ele tem uma natureza mais nerd, então naturalmente ele vai enveredar para produto e tecnologia, ama o que faz e vai dominar. Não duvido que a sua AI vai ser acima da média, seu produto vai ser acima da média, mas você tem que tomar muito cuidado com essa parte de marketing comercial, que eventualmente você vai ter que trazer um parceiro para ajudar você, porque à medida que o negócio cresce, você vai ter que ir entrando cada vez mais fundo no buraco do produto e do marketing. Isso. E daí você ficar empilhando os dois pratos, você não vai conseguir. E a sua natureza parece ser mais de produto do que marketing. Vamos lá. Só voltando então, acho que um ponto de cuidado que eu tomaria no seu caso é a praça, porque essa simetria pode ser entre CAC e o que você consegue, pode variar muito de praça para praça. Certo. E uma coisa que eu manteria em mente é se você é mais um tomador de cotação, mais parecido com a engenharia do Get Ninjas melhorado, versus você é o tomador inovador da de verdade, o que vence a vertical ali.
Porque se você for pensar friamente, eu nunca tanto faz quem vai resolver meu celular. É igual o carro, me leva. Você acabou de Resolve. falar que é horrível. É. Você acabou de falar que o GetNews é horrível na sua concepção. Você usou, viu que é horrível. Isso é um conceito. É um conceito já. Mas você tá ligado que é interessante, Giovanni, porque você disruptou a ideia do mercado, mas você ainda se parece com ele. Mas por quê? Porque você ainda trabalha com cotação. Você melhorou a triagem, você melhorou várias coisas. A expectativa de preço, você melhorou a questão do orçamento, você melhorou o financial do ofertante, você melhorou um monte de coisa. Mas vamos lá, friamente, você continua sendo um cotador de serviço. Agora, o que o GetNinja faz? Não estou dizendo que é a mesma coisa. Você melhorou o negócio. Agora, não sei se você parou para perceber o que eu falei agora. O que eu falei muda de lógica, de cotação para uma lógica de precificação barra você matando o peito e fala assim, eu vou resolver seu problema. O custo vai ser esse. Você vira muito mais complicado Uber de fazer desse jeito. Eu imagino que para celular vai ser mais fácil, mas eu não entendo o seu artigo que você viu, mas o iFood não precisa precificar a pizza. Não, mas o iFood é outro ponto, porque o iFood vai na linha emocional, cara. Não dá pra comparar. E reparo também é emocional. Não é emocional. Caramba, ó, eu escolhi entre Pizza Confiança Hut. é emocional. Não, olha só, eu escolhi entre Pizza Hut, Brás e Domino's. 3 pizzas. Certo. É completamente emocional. Completamente emocional. Do tipo, eu gosto mais do cheddar desse e tal. É totalmente emocional. Agora pensa, eu vou escolher o José, a Maria ou o Ricardo para consertar meu celular. Tanto faz, se alguém consertar. Entender. Se a pessoa, com aquela barrinha de qualidade que a pessoa faz o preço, ela não está basicamente escolhendo? Porque assim, se ela escolheu o valor mais baixo, é uma provocação. A peça é a mais barata. É o cara escolher entre o Uber X, Uber Black e o Comfort lá. Mas está dentro do que eu estou estipulando. E cada vez diminuir isso. Sim. Diminuir a régua. Mas você entendeu, assim, é um ponto importante que eu quero trazer. Não é emocional. Tira isso, velho. Tira isso. Não é. Consertar algo não tem nada de emocional. É lógica, dos dois lados. Confiança, exatamente. É do tipo, eu quero... Giovanni, garante que o meu celular vai ser consertado e o cara não vai me dá uma boa experiência, um bom custo, custo-benefício, boa experiência e garante que esse trem vai ser resolvido. Só isso que eu quero. Agora, eu nem quero saber se é o Ricardo lá na ponta, se é a Maria, se é a mulher, não importa. Não importa. Inclusive, tem uma coisa de experiência que provavelmente conta muito no seu negócio, que é plugar logística, né? Logística. Quando você fala de notebook, de celular e caramba 4, assim, eu estou pensando no médio e longo prazo, né? Porque daí uma entrega vira mágico o negócio. É tipo, o cara aparece na minha porta, buzina, eu entrego o computador, e ele traz. Daí ele dá lá X tempo, o cara vem e traz de volta. Pronto, acabou. Conveniência de 100%. Então, sempre vai ter como evoluir isso, daí eu também estou pensando nisso, mas com certeza é para mais de 2 anos de operação, 3, 4, seja lá quanto tempo for, porque é uma outra malha, tem muito mercado para atacar. Tem muita gente para educar. Só um cuidado, você não precisa necessariamente resolver a logística, você pode plugar a logística. Porque se você tivesse que construir uma logística, eu ia te falar, esquece isso, irmão. Agora, hoje em dia, tem um monte de empresa que está ficando boa nisso. A Login, Lalamove, tem, como chama a outra lá? Login, Lalamove, a Rappi também tem um serviço desse. De grandes centros, né? Em geral, grandes centros. A Log, ela está bem pulverizada, cara, porque ela abriu um esquema de franquia, Brasil afora aí, então o Santos, por exemplo, tem. Bom, quem vai pagar é o cliente. Se for justo, que ele queira receber, queira pagar por isso, e tiver uma malha boa. Mas só deixando claro, Giovanni, eu não estou falando para você mudar o modelo de negócio, estou fazendo você refletir sobre ele. Entendo. E o modelo de negócio atual seu é melhor para começar, porque você não toma risco, você não tem que definir o preço e pode dar merda, você não é tão corresponsável, você é, mas bem menos. Você não se preocupa com logística, então você terceirizou um monte de problema. Isso é bom. Mas eu estou pensando, o estado da arte desse seu mercado, talvez seja uma ruptura com o modelo de cotação. Talvez. Porque a partir do momento que consertar o celular é algo objetivo, você... Precificado. Sim, exato. Assim, é commodity, é isso que eu estou querendo dizer. De um lado é commodity, o iFood não é commodity, porque uma pizza A é diferente da B, que é diferente da C. Aqui não é commodity, aqui é commodity. Conserta esse trem para mim. E você pode aproveitar do fato de ser commodity para ficar bom. Ficar bom e assumir para ti a responsabilidade.
Ao assumir a É o que foi responsabilidade... feito, na verdade, numa escala mais, né? Quando eu pego o preço de uma tela e falo que é de X a Y que você vai pagar, eu já fiz, mas numa escala um pouco mais ampla. Quando eu pego o modelo, quando eu sei o tamanho da tela, quando eu sei quanto ela custa, eu diminuo bastante isso e eu só pego o modelo de já precificado e... Teve uma discordância ali da Cristina. Juliana, eu discordo, eu quero sim saber a referência dessa pessoa para quem vou dar o meu aparelho, né, para consertar. Então, legal o contraditório aqui da Cristina. Tem uma coisa até que eu falei num convidado anterior, que eu quero destacar aqui. Tudo que a gente fala aqui, se você for ver, é no campo da hipótese. Sim. Você tem a sua hipótese, eu tenho a minha. Qual hipótese está boa? Não importa o quanto experiência eu tenho ou você tem. O único jeito de validar é testando. E só reforçar uma coisa aqui, eu já falei há pouco, mas só deixar claro, eu não mudaria o seu modelo de negócio agora, porque assumir a responsabilidade te traz muitos ônus. Muitos ônus. Talvez você teria que envolver uma seguradora, por caso do cara fazer merda, você não ter que... não ter. Sim. Se você envolve logística, você também é corresponsável no caso de desvio dessa mercadoria ao longo da... Exato. Então assim, você traz muita complexidade. São riscos que eu vou estar trazendo para minha cabeça pensar nisso. Esquece. Desnecessariamente. Mas a provocação que eu faço é aonde esse mercado vai parar. Eu sei. Para que você já comece a vislumbrar, será que um dia eu vou fazer isso? Mas é o problema para o seu oi do futuro. Olha o golpe. Que golpe, Cristina? Dá para ter muito golpe nessa jornada. Mas é isso. Giovanni, vai, manda lá. Última pergunta. Fala qual que é a sua maior dor hoje. Assim, A maior dor hoje acho que pulverizado você conseguir fazer densidade no local, né? Acho que sempre vai ser a maior dor de marketplace. A gente consegue... Mas em Santos mesmo? Assim, considerando só em Santos? Mesmo, sim. Eu estou operando só na Praia Grande. Santos eu vou fazer um teste mais fechado, porque é tudo com dinheiro próprio. Então, lá eu vou pegar dos 16... Eu tenho 22 prestadores. 16 são em Santos, são 3 na Praia Grande, eu mais 3. E o restante se cadastraram. Jaú, São Paulo, capital, Ubatão e São Vicente. Então eu vou fazer um teste na Copa do Mundo agora, que a Copa do Mundo é uma dor para quem repara, para quem mexe com... Porque as pessoas simplesmente abandonam o reparo. É uma coisa que acontece a cada 4 anos. Vou fazer esse teste lá com 5, 6 assistências que eu consigo entregar para eles de cliente. Show de bola. Tem um ponto, Giovanni, que eu estava falando com a Tati, que estava aqui agora, não sei se você estava vendo. Você estava assistindo lá o da Tati? Acho que não. Eu falei um negócio para ela que é importante. Toma muito cuidado para não colocar mais ofertante do que cabe dentro do ecossistema, porque uma coisa que é bem importante é você ser relevante para eles. Né? O que eu falei para ela de exemplo, né? Imagina, Giovanni, que você traz 100 trampos para sua plataforma e você gera 20... Imagina que você tem 100 ofertantes. É que no seu caso 100 é muito. Você tem 10. Você tem 10 parceiros e cada um deles fazendo 20 trabalhos por mês. Show? Sim. Totalizando 200. Agora imagina que você tem os mesmos 200 serviços, mas ao invés de pulverizar em 10, você pulveriza em 50. A percepção... Cada um deles vai ter 4. Uhum. E daí assim, para o cara que está tendo 20 trampos seu, vai falar, pô, esse parceiro é do caramba aqui. O reparo certo é do caramba. Por quê? Eu tô fazendo 20 trampos por mês. O cara vai estar sorrindo, feliz da vida contigo. Agora, o cara que está gerando 2, 4 tal, ele vai estar bem menos. Então, o cuidado é não aumentar demais a densidade de oferta. Ela precisa ser compatível com... Quando que a gente percebeu isso? A gente percebeu quando no iFood a gente teve que parar de trazer restaurante. Sim. Por quê? Os restaurantes entravam no iFood lá, no começo era tudo uma porcaria, porque ninguém pedia, mas depois começou a aumentar muito a demanda. Então os restaurantes deram muito bem. Quanto tempo, você lembra o tempo que demorou? O quê? Entre pouca demanda e... É que depende da cidade. Cada cidade é uma guerra. Cada cidade é uma cidade. Então, assim, as primeiras foi muito lento. As primeiras foi telefone, foi? Porque antes do iFood tinha uma chamada Disque Cook. O iFood sempre foi por site e depois aplicativo. Certo. Mas sempre foi digital. Agora, o anterior foi telefone. Mas qual que é o ponto? Levou um tempo no começo. Até aí parte do negócio ali da Uber, né? Ela precisou acostumar o mercado, né? Isso faz parte daquele playbook de operações que você falou, né? Sim. Tem que fazer. Sim, exato. Mas o moral da história, assim, de modo geral, ó, a Cristina falou que caiu no golpe
Get Ninjas. O golpe tá aí, cai quem quer, Cristina. Você podia ter usado o reparo certo, foi usar Get Ninja aí, ó. Bem, Giovanni, obrigado por ter vindo, obrigado por ter cornetado da outra vez ali nos comentários, feliz pelo seu negócio. Fica atento pro fato de que você vai ter que aumentar sua sofisticação em marketing comercial com o tempo e você pode precisar de ajuda nessa linha. Daí uma parceria nessa direção pode ser bom, porque daí você se foca mais no produto e tecnologia. Perfeito. E segue o jogo. Beleza? Isso aí. Tamo junto, irmão. Uhum. Tira uma foto aí, por favor. Aí, ó. 1, 2, 3, hein? Que é esse? Pronto. Valeu, Giovanni. Tamo junto. Valeu, Deus abençoe.